como amar mais a Deus. Olá pessoal, vamos à mensagem do dia? Vamos ler Lucas capítulo 7, a partir do versículo 47, diz assim: Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados, mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então, nesse episódio aqui, Jesus ele visita a casa de um fariseu, que ele foi convidado para jantar. O fariseu era um religioso daquela época que acreditava no Antigo Testamento, que estava escrito até então. E aí naquele momento ali, normalmente os fariseus criticavam Jesus porque ele comia com publicanos, comia com pecadores, né, que eles falavam, né? Mas nós vemos que se Jesus não comesse com pecadores, ele sempre comeria sozinho, porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então todos nós somos pecadores, mas cada uma dessas pessoas, depois que tinham um encontro com Jesus, elas tinham uma vida transformada. Então os rótulos eles caíam por terra. Aqueles que eram chamados de publicanos e pecadores, eles não mereciam mais esse rótulo. Por quê? Porque agora, quando a gente tem um encontro com Jesus, nos tornamos uma nova criatura. E o passado passou, agora a gente se torna novos homens, novas mulheres, novas pessoas, e a gente pode viver uma nova história na presença de Deus. Mas então Jesus visita esse fariseu, e quando Jesus chega na casa dele, Jesus se assenta à mesa, e a Bíblia diz que uma mulher que tinha uma má fama, ela ouve que Jesus estava ali na casa de Simão, o fariseu, e ela vai lá, chega na casa de Simão, e ela se joga aos pés de Jesus, e ela começa a chorar aos pés de Jesus, e ela começa a secar as lágrimas que estavam nos pés de Jesus com seus cabelos, e ela pega um frasco, um vaso de alabastro, que era um frasco de perfume caríssimo, que as mulheres, elas juntavam dinheiro uma vida inteira, e elas guardavam aquele perfume para ser usado somente na noite de núpcias, depois que elas se casassem, porque era um dos momentos mais especiais da vida de uma mulher, pois elas, naquela época, assim como o Senhor deseja que seja na nossa vida como cristão hoje, que a gente tenha um casamento e que a gente seja fiel até o fim dos nossos dias a essa aliança. E aquela mulher ali naquele momento, ela pega aquele perfume e ela despeja todo aos pés de Cristo. E depois que ela faz isso, né, a Bíblia mostra que o fariseu Simão começa a pensar: se Jesus fosse mesmo um profeta, ele saberia que essa mulher aí é uma pecadora. E aí Jesus conta uma parábola rápida para ele e diz assim: ó, Simão, olha só, tinham dois homens que eles tinham uma dívida com um senhor. Um devia 500 moedas de prata ou de ouro e outro devia 50 moedas de prata ou de ouro. Nenhum dos dois poderia pagar essa dívida, mas aquele senhor decide perdoá-los totalmente. Qual dos dois vai amar aquele senhor? E aí Simão diz assim, ó, obviamente, creio eu, que o que mais vai amar aquele senhor é aquele a quem foi perdoado mais, ou seja, aquele que devia 500. E aí Jesus disse bem assim, ó, pois bem, eu cheguei aqui na tua casa e tu não me deu nem mesmo um beijo no rosto, que era um costume da época, quando tu fazia isso quando uma pessoa era muito importante para ti. Mas Simão não fez isso, que era chamado de ósculo. Simão não deu um beijo no rosto de Jesus. Então se vê aqui que Jesus não estava sendo recebido como um convidado de honra, como um homem honrado. Jesus não estava sendo recebido assim. Jesus também diz, eu cheguei aqui, tu não me deu nenhuma bacia d'água para lavar os meus pés, porque como eles caminhavam muito a pé, tinha muita poeira nos pés de Jesus. E faziam isso, davam uma bacia de água para o viajante, para receber para o viajante, né, para receber a visita. Então nem isso ele fez com Jesus. E Jesus disse, essa mulher está lavando os meus pés com as suas lágrimas. E Simão, tu não me deu nem mesmo um óleo perfumado para ungir a minha cabeça, pois faziam isso também com um visitante de honra. Tu não fez isso, Simão, mas essa mulher, ela ungiu os meus pés com o perfume mais caro que ela tinha, o perfume mais valioso que ela tinha. Ou seja, Simão não tratou Jesus nem como um homem honrado, mas aquela mulher ali estava tratando Jesus como Deus.
Enquanto Simão tratou Jesus como qualquer homem, aquela mulher tratou Jesus como Deus, adorou a ele como Deus. Como é que você tem tratado Jesus? Você tem tratado ele como se fosse apenas uma pessoa que era um bom exemplo no passado, uma pessoa boa do passado, uma lenda? Ou você está tratando Jesus como ele é, que é Deus Senhor? E a gente vê que, de fato, Jesus falou ali que nenhum dos dois homens daquela parábola, tanto que devia 50 como que devia 500, nenhum dos dois poderiam pagar aquela dívida, assim como todos nós somos pecadores e nenhum de nós poderia pagar o preço pelo nosso próprio pecado. Mas Deus decidiu nos perdoar gratuitamente através do sacrifício de Jesus. E a Bíblia diz que não foi com ouro e com prata que nós fomos resgatados na nossa vã maneira de viver, mas fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. Ou seja, Deus nos perdoou e Ele que pagou o preço. Mas agora, hoje, quem é que ama mais a Deus? Quem ama mais a Deus? Ama aquele que reconhece que é o maior pecador. Aquele que mais ama é aquele que reconhece que os seus pecados eram mais graves, aquele que se vê como o maior dos pecadores. Porque foi essa a resposta de Simão. Aquele que mais ama, obviamente, é aquele que foi mais perdoado. Então, eu não estou dizendo para você se colocar ao lado das pessoas e comparar se você era pior que ciclano ou pior que fulano. Mas aquele que mais ama a Deus é aquele que reconhece a gravidade dos seus pecados, reconhece o quão grave era nós vivermos sem Cristo, nós vivermos, como a Bíblia diz, sem Deus no mundo, vivermos em um estado de desobediência a Deus, de reprovação, de não querer saber o que a palavra do Senhor dizia, de não nos rendermos ao Senhor, não tratarmos Jesus como Deus, como ele realmente é. Então a gente vê que Simão ainda não havia sido perdoado, porque Simão não tinha recebido Jesus como Senhor e como Deus. Mas aquela mulher que era pecadora, ela tratou Jesus como Deus e como Senhor. Então o pecado continuava sobre a vida de Simão. Mas agora aquela mulher que era muito pecadora, que tinha uma má fama, aquela mulher foi perdoada. Ela já era salva, mas Simão ainda não. Espero que Simão tenha se convertido através dessa pregação de Jesus. Mas e você? E você? Você se acha melhor do que os outros ou você reconhece o quão pecador você era? Saulo, ele diz que ele era irrepreensível conforme a lei de Deus do Antigo Testamento. Mas em uma outra carta ele diz que ele era o principal dos pecadores. E sabe, quem é aquele que mais ama a Deus? É aquele que se vê, que vê a si mesmo como o principal dos pecadores. Cada um sabe o quão pesado era o seu próprio fardo de culpa. Então reconheça, lembre do quanto Deus te perdoou. Lembre o que era uma vida sem Deus, sem Cristo. Lembre o quão grave era os tantos erros que você cometeu na sua vida passada e lembre de que Deus te perdoou de todos eles se você está em Cristo hoje. Então aquele que mais ama a Deus é aquele que sabe que foi mais perdoado. Então valorize o grande perdão de Deus na tua vida e assim você vai amar mais a Deus. Então nós amamos mais a Deus reconhecendo mais ainda o quanto nós fomos perdoados. E não apenas lá no momento da conversão, mas nós fomos perdoados também hoje, ontem, pelos pecados que cometemos e confessamos diante do Senhor. Então não se prive desse amor se achando justo, mas desfrute desse amor reconhecendo que você é pecador e reconhecendo que isso era terrível. Então reconheça que Deus te perdoou muito e assim você amará muito a Deus. Então essa era a mensagem de hoje. Peço que você curta esse vídeo, ativa o sino de notificações, compartilhe esse vídeo com alguém, deixe o seu comentário ali para que a plataforma possa recomendar o nosso conteúdo para outras pessoas que ainda não nos conhecem. Clica no link da descrição do vídeo e também no comentário fixado no topo, prlucasfranco.com, link em azul, para você se inscrever no nosso curso bíblico e teológico Fundamentos. Venha estudar conosco. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Um grande abraço e até amanhã.